Estamos aqui no nosso terceiro bloco. Continuando no tema, quais respostas buscamos ao expor nossas dores e conquistas nas redes? Continuando, a gente vai focar um pouquinho agora nas ferramentas e nas tomadas de decisão para a gente conseguir aí chegar, não numa resposta final, mas expandir um pouco mais essa temática, não é, Lucy? Sim, e aí eu vou aproveitar, né, uma frase que a Grace deixou no último bloco, que foi: todo mundo está esperando uma resposta ao seu estímulo. E é o que a gente faz, né? Então eu vou lá, o jovem, o adolescente, o adulto, a gente vai lá, coloca alguma coisa na internet e está esperando alguma resposta. Agora, por que a gente está esperando essa resposta da internet? Gente, tudo bem? O que eu entendo? Eu entendo que, eu acredito que falta um espaço um pouco mais de, como que a gente pode falar, viável, né? As pessoas, elas procuram, lá na rede, você fala o que você quer, obviamente você vai ter momentos que tem pessoas que vão criticar ou pessoas que vão apoiar. Eu entendo que um ambiente onde, até o mesmo ambiente familiar ou ambiente social, que a pessoa possa ter uma pessoa ou outras pessoas a falar, eu acredito que também seja um ambiente melhor. Porque, assim, no ambiente das redes, você fala, lá tem todo tipo de público, né? Então, a pessoa procura um pouco mais de aprovação, um pouco mais de validação. E eu entendo que as redes, nem sempre você vai ter essas respostas. Então, o retorno que você tem, nem sempre vai ser um retorno bom, saudável. Então, a partir do momento que você expõe suas dores e até mesmo suas conquistas nas redes, você fica um pouco, como que fala, apreensivo com o retorno que pode vir. E se vir um retorno negativo, você tem maturidade para você poder bancar esse retorno negativo? Se vir um retorno positivo, é ótimo, porque fica tudo ok. Mas esse ambiente é um ambiente realmente que a gente tem que expor tudo? Será que nós não podemos olhar para outros ambientes? Porque se a gente pega lá atrás, não existia redes. Como que era feito? Andréia, você acha que as pessoas colocam na internet, vão para lá buscar uma resposta, falar na rede, porque elas não têm com quem falar? Eu entendo que muitas vezes sim. Se a gente olhar, vamos colocar um pouco no olhar da clínica, né? As pessoas, elas têm dificuldades de falar. Tem poucas pessoas para ouvir. Todo mundo quer mais falar. Então, se você, por exemplo, vai expor suas conquistas, ou eu vejo isso bastante na clínica. Eu vou conversar com um amigo, ou até mesmo uma pessoa. Eu estou assim. Eu também estou assim. Eu também estou assado. Então, eu entendo que não tenha esse espaço de escuta. Então, está faltando muito esse espaço de escuta. As pessoas estão precisando falar. Então, se eu vou falar, por exemplo, com você, e você também está tendo a mesma necessidade, você acha que você vai ter a receptividade se você está tendo a mesma necessidade que eu, Grace? Provavelmente não. Então, eu vou procurar nas redes uma aprovação, uma validação, um espaço de escuta, entendeu? Só que, assim, eu preciso ter a maturidade para eu poder entender que eu vou ter opiniões diversas, né? Se uma pessoa for contra ou a favor, eu vou ter que bancar o retorno que ela vai ter. Vai vir que ela de vai tudo, dar. Isso né? vai vir de tudo. De todos os olhares, de todos os tipos. Então, quando eu percebo que as pessoas colocam suas dores, o que elas esperam? Elas esperam um acolhimento, elas esperam uma validação. E, às vezes, a pessoa não está na mesma pegada. Então, vai lá, por exemplo, eu não estou me sentindo bem. Faz alguma coisa para se sentir bem. Não se sente bem, faz parte da vida. Será que é isso que as pessoas querem? Levanta, vai caminhar. Isso. Isso vai passar. Vai fazer Isso. yoga? Tem pessoas... Não. Fazer yoga, não. Não. Tem pessoas em situações piores que a tua. Isso. Né? É o que você mais ouve. Então, por exemplo, uma pessoa vai lá no Twitter e desabafa. Sim. Né? Desabafa. O que ela vai ouvir? De pessoas anônimas. Sim, de pessoas que não conhecem. Não conhecem. Pessoas, muitas vezes, que são fakes, né? Sim. Então, elas vão lá e dão uma resposta
aquilo pode deixar... A pessoa não tem maturidade, Sim. a pessoa não tem vínculo com aquela outra, e ela vai entender que ela tá errada. O digital aceita tudo, né? Sim, O digital, aceita tudo tudo. que Não você tem- não coloca tem tá filtro. tudo bem, não tem nenhum filtro. Não tem filtro. Eu percebo isso também. Quando eu escuto essa pergunta, né, o que você busca quando você expõe tanto dores como conquistas, eu vejo os dois lados. Eu vejo o acolhimento, mas eu vejo também aquela aprovação, aquela questão de eu não tô por fora. Então, se todo mundo tá indo no restaurante mais badalado ou viajando para um lugar mais badalado, eu tenho que estar lá, eu tenho que fingir. Quantas... acho que todo mundo aqui já viu isso, né? Quantas pessoas postando esses vídeos que a gente... essas fotos que a gente vê, a foto e o bastidor da foto. Gente, aquilo é a coisa mais absurda da nossa geração, da nossa era, porque a pessoa tá aqui completamente triste para baixo e aí do nada ela abre um sorriso, tira aquela foto, conceito e põe na rede e aí você olha o bastidor, ela volta para aquela baixa energia, tipo, o que eu tô fazendo aqui com essas pessoas que eu não conecto, né? Aquele descolamento do que tá acontecendo na cena real com a cena que tá sendo postada. Mas, Grace, só interferindo um pouco, tipo assim, quando a pessoa posta, por exemplo, essa foto, você acha que ela se questiona? Não, de forma Ela nenhuma. acaba não se questionando. Porque eu entendo que se ela se questionasse o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso, eu acredito que ela conseguiria falar, não é isso que eu preciso. E eu não digo nem o questionamento da foto. O que eu falo, o descolamento que eu vejo quando eu vejo essa cena, eu vejo muito descolamento da presença naquele lugar. Então, assim, é uma festa que todo mundo vai, então eu também tenho que estar lá. Tô feliz ali? Muitas vezes você não está ali se reconhecendo naquele lugar, mas eu não me questiono se eu estou me reconhecendo ou não, mas eu estou ali porque todo mundo está. E se eu estou ali, eu tenho que estar feliz, porque todo mundo que está postando está feliz. É nesse sentido que eu digo. Então, eu preciso estar ali, eu vejo outras respostas além do acolhimento. Tem a própria inserção, né? Então, eu me insiro num grupo. Me sinto pertencente. Me sinto pertencente. Tem uma série de coisas que eu consigo ver e que a gente também faz, né? Quantas vezes a gente não posta ali a academia, um café. Isso. Todo mundo busca isso, né? Então não é exclusivo de um público ou de uma pessoa, acho que é de uma geração mesmo que a gente está convivendo com isso. E a gente está terceirizando para essas pessoas desconhecidas, né? Essas pessoas que... Esse ambiente que tudo pode, a gente está terceirizando para eles o nosso bem-estar. Você sai do anonimato. Você sai do anonimato. Eu diria que quando a gente fala, né, expor nas redes, né, é mais um lugar, né? Mas ali não quer dizer que ele vai ser o lugar para tal coisa. É mais um lugar. Então, quando a Andrea fala, será que a pessoa pensa antes? Não, porque a rede se tornou mais um lugar, é o lugar que a gente está aqui, né, segurando o tempo todo. Então, se a gente está aqui no presencial, aqui uma olhando para a outra, a gente também tem mais este lugar para estar. Sim. Né? Não quer dizer que esse lugar ele vai trazer para a gente reflexão, análise e tudo mais, até porque, como vocês falam, é um lugar público, mas que de alguma forma eu percebo que ele dá uma blindada em quem escreve. Né? Eu posso ali ficar, só pôr até aquela página e não pôr mais nada. Receber ali um pouquinho, me pareceu, sabe, conta-gotas? Lembra o antigo rinossoro que a gente ia ali e media milimetricamente? É o nosso conta-gotas, sabe? Sim. Então, ele não nutre em termos de saciedade, mas ele acaba virando aquele leve conta-gota, sabe? Você vai ali, você se serve, você sai. Então, como ficou algo muito fácil, é o que está mais aqui, ó, é o que está na minha mão. Mi, você me fez lembrar uma frase. Durante a pandemia, eu vi isso mudar um pouco, algumas pessoas falarem sobre essa frase, mas para mim ela ainda é muito atual, que é a frase de se você não postou, você não viveu. Você falando isso, assim, é mais um lugar para existir, né? Exato. É mais um lugar que eu preciso estar ali presente para ser lembrado, para ser visto, porque, se eu fui num restaurante e eu não postei, se eu não postei que a gente está aqui, então não é verdade, né? Não estou. Né? Não estou. E olha que interessante isso, né? Eu acho que a gente não pode desconsiderar, que eu acho que a gente falou muito isso nos blocos anteriores, e quem não escutou, vai até lá para escutar, por favor. Porque
a gente não pode desconsiderar o digital, né? A gente está aqui gerando um conteúdo para essas plataformas. Então, tem muita coisa muito legal. Mas como conviver com isso? Como tornar isso um lugar saudável para estar? Aí vem as ferramentas, Então, né? Eu costumo dizer que assim, qual o vínculo, que vínculo saudável você estabeleceu? Que você tem na sua casa, que você tem com seus amigos, né? Então, assim, a primeira coisa, e eu vou dar um exemplo meu. Eu contei no celular, tem, né? Não sei como é que é no iPhone, no Android tem, quanto tempo você está navegando. É o bem-estar digital. Bem-estar digital. Quando eu vi que eu estava 8 horas por dia, eu tomei um susto. Então, assim, eu estou postando uma foto ou eu estou postando um conteúdo para quem? E aí eu olho para minha família e falo, e eu estou conversando com a minha família? Estou buscando isso com meus amigos? Né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é uma desintoxicação. Simples assim. Preciso ter ferramentas, eu preciso largar um pouco o celular, eu preciso definir o uso do celular. Sim. Tá, definir isso. O que eu estou deixando de fazer quando eu estou aqui? Estou deixando de fazer um yoga? Estou deixando de Gente, meditar? nada contra yoga, hein? Não, Eu quero defender o yoga aqui, porque eu adoro. Ela gosta Somos da duas. Eu e Michelle, que a gente tá com um time bem dividido, Tem então, duas né? aceleradas que Duas não aceleradas. Tem duas que não mas- conseguem desacelerar e duas que estão aqui, ó. Sim. Então, apoiando assim, o yoga. deixei de marcar um encontro presencial com uma amiga, com um amigo. Deixei de ir almoçar em um restaurante bacana, porque eu fiquei o tempo inteiro ali no celular e resolvi, já estou no celular, eu vou pedir pelo aplicativo a minha comida. Né? Então, quando eu listei as coisas que eu estava deixando de fazer, eu me toquei. Ô Lu, e acho que vale falar que você fez uma lista mesmo. Eu fiz uma lista. Você Eu escreveu fiz uma tudo o lista. que você queria fazer e não tinha tempo. Sim, não tinha tempo. Né? E quando eu vi que eu passava 8 horas no celular, eu falei, cara, 8 horas no celular. A matemática ajuda nisso, né, Ajuda, gente? ajuda. Pra gente Não gosto de perceber. matemática, mas me Mas ajudou. ajudou, porque Me ajudou. se o dia tem 24 horas, 8 horas você tá no celular. 8 horas dormindo. O que sobra? Nossa. Sobra pouquíssimo. Mas, Então, um é uma terço. leitura que você... 8. 16. 8, 24, né, gente? 8, 16, 24. Ou Isso. seja, um terço Um terço. da sua vida, do seu dia, Exato. tá ali. E a gente percebe bastante isso. Essa questão do Android, eu não sei do iPhone, porque eu não tenho. Ele colocou justamente, porque assim, lá você tem ferramentas que você consegue delimitar o tempo que você Sim, vai ficar. sim. E o telefone trava. Inclusive, você consegue tirar todas as notificações. Sim. Porque o que a gente falou do estímulo, né? Então todo mundo busca uma resposta. A própria notificação do celular é uma Já é uma resposta resposta. ao nosso comportamento. Só que Então ele você pisca e precisa- você... Precisa prestar atenção, porque quando você posta uma foto, por exemplo, o que você busca? Os likes. Isso. Então, eu nem estou olhando mais a foto, nem estou mais lembrando daquele almoço, daquele jantar, daquele evento. Então, o que eu busco? Likes, comentários. Sim. E, às vezes, dependendo de algum comentário que você tem que seja contraditório àquilo que você entenda como bom para você começa a discussão. Quem nunca entrou, né, num comentário aí de Nossa. alguma polêmica e se viu ali num É. debate, né? Eu confesso que o meu vício é ler os comentários das coisas polêmicas. Porque Leio também. eu fico ali, eu pego a pipoca pra... Você, eu ver aqui o que você que lê tá- de camarote. Sim, eu fico ali só Grace, vendo então. o circo Ou pegar seja, fogo. entretenimento. É entretenimento. Mas assim, ó, eu não sei, eu sinto isso, tá? Eu vou lá e leio alguma coisa, leio um comentário de alguma coisa que tá ali no Instagram. Se aquilo começa a me incomodar, já é O um corpo gatilho, fala, né, eu Lu? paro. Eu simplesmente paro e falo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu estava a ponto de começar uma discussão em vários assuntos. De entrar... Sabe quando você começa assim, eu pegava o celular... Começa a isso ferver, aqui, né? vou responder, sim. Cara, mas eu vou responder pra quem? É. Quem é essa pessoa? Sim. O que ela tem? Quem é ela na minha vida? Quem é ela na minha vida? Por que eu vou responder? Cara, isso é um problema dela, é uma opinião dela. E hoje a gente já consegue ter essa análise bem mais crítica, né? De que já foi o tempo que essa rede social, essa mídia toda, deixou de ser um entretenimento, Sim. né? Tem todo um trabalho aqui para justamente te prender
né? O entreter é você fazer uma coisa entre uma e outra. Mas hoje, os algoritmos, hoje, né, a inteligência artificial, é para você ficar aqui, né? Quando lançou, né, o tal do selfie, né, a câmera, todo mundo achou que é para tirar foto. Não era. Não era. É justamente para copiar aqui todo o seu movimento ocular, ver quanto tempo você fica, as suas expressões, aonde você está fixando, o tempo que você está olhando, para te gerar sempre mais o quê? Mais conteúdo. Mais possibilidades de você ficar ali. E é aí onde a gente precisa estar atento para entender quais as ferramentas me apoiam e o que deste comportamento me faz mal, né? Então, hoje a gente já fala muito de vícios e dependência de redes, né? A gente já tem trabalhos grandes em hospitais super conceituados aqui em São Paulo, que é um núcleo dedicado para a dependência digital. Então, assim, é importante a gente começar a entender que é um recurso, e é um recurso que pode ser positivo, mas eu preciso usar esse recurso de forma saudável, né? Eu preciso olhar para o comportamento dos jovens, dos adolescentes, das crianças, usando essa tecnologia e a favor. Eu vi um vídeo ontem de uma mãe que ela distribuía fichas no dia para o filho, e aí ela sentava com ele e falava assim, você tem 5 fichas. Quando você quiser ver TV, você me pede uma ficha e eu vou marcar o tempo. Acabou o tempo, o que acontece? Ele, acabou a ficha, então você tem que procurar uma outra brincadeira. E aí, quando a gente fala de ferramentas, são esses novos acordos para isso que está acontecendo, né? O exemplo que você trouxe seu pessoal, Lu, ele fala muito da sua autopercepção, né? Porque você conseguiu comparar. Mas tem muita gente que não consegue chegar nesse nível que você chegou, porque está ali envolvido, ou é a única coisa que tem, né? Para se distrair ou para ver histórias de vida diferentes, né? Pensa uma pessoa que nunca... Vou eu de novo com Dubai. Vocês já perceberam que eu tenho uma coisa inconsciente com Dubai, mas nunca terá ou nunca teve condições de ir a Dubai. Mas eu tô ali na viagem daquela super influencer. Que lugar legal, cara, que bacana. E eu fico ali consumindo isso e sonhando junto com aquilo. Então, e a dopamina atuando exatamente o tempo todo, porque tem também essa função, né, gente, neurológica, sim, né? E ela fica ali realmente te usando porque é uma substância que ela ativa, tem um curto período, cada vez você quer mais porque ela atua muito rápido. É diferente de você começar uma atividade, por exemplo, manual, né? A gente também, essa seria uma outra estratégia. Então, se está fácil na mão, o que eu posso usar com as minhas mãos para eu me ver livre do celular na mão e começar a usá-la? Então, acessar também o que Nise da Silveira falava, né? A criatividade está em todo lugar. O que eu vou criar com as minhas mãos, que eu também acesso a dopamina, só que tem todo um processo, como é tudo na nossa vida. Porque chega um momento que a gente fica tão, como você está falando, dependente dessa dopamina e viciado, que qualquer outra coisa que eu não atinja aquele êxtase no mesmo espaço de tempo, me frustra. Sim. Pra que eu vou me arrumar, sair lá, se aqui já tá tão gostoso? Então, é todo um processo para você chegar no êxtase de chegar em casa e falar, eu conheci a Miss do Rio Grande do Sul. Fato real, tá, gente? Quando eu criei coragem para sair à noite no meu bar sozinha, primeira vez que eu saí sozinha. Uma Miss contou a história de vida dela, um sotaque argentino belíssimo. A mulher tinha 69 anos. Quando que eu teria a possibilidade de conhecer, trocamos WhatsApp? Quando você estiver em São Paulo, você me avisa, eu vou te levar num outro bar. E essa dopamina veio depois das 3 da madrugada, já em casa. Michele. É diferente da pessoa que não dorme. A pessoa que não dorme. É diferente de você ficar ali, né? Só naqueles feed rolando e por um contato segundos. Que às vezes nunca vai vir, né? Essa vivência. Mas ela traz a sensação. Vocês já viram criança? A minha solta gargalhada. Fica triste, de repente tá ali, tensa, de repente vai. Então, é esse turbilhão que você sai, às vezes, quando você para, você não sabe nem onde que você tá. Só que tem assim, complementando o que você falou, realmente a criatividade está em tudo. Só que tem uma coisa, tem um excesso de informação daquilo que faz mal
e daquilo que faz bem. Isso daqui é que a gente está conversando. A gente tem as informações de todos os prejuízos que o tempo de tela causa. As informações estão aí. Né? Especialistas, você joga lá no Google, tá lá todos os malefícios, né? E os benefícios que causam. Então, o que acontece? Eu tenho a informação, mas eu não uso. Então, o que eu entendo? A gente vai precisar ter essa tomada de decisão. Ou seja, eu preciso da consciência. Porque informação eu tenho, gente. Eu tenho todas as informações aonde eu quiser. Eu ouço, eu vejo, eu leio, eu interajo e tem pessoas que dão relato da experiência dela. Mas o que acontece que eu não tomo consciência? Será que a gente está falando de um novo padrão de comportamento? Olha o spoiler, olha o spoiler. Será que eu quero ter consciência? Eu acho que esse exemplo da Lucy, quando ela listou, tudo isso que você está falando está no geral, está no coletivo. A informação está aí, está todo mundo lá falando. A tomada de decisão só vem, Andréia, quando a gente vai para o individual. Sim. A decisão para eu parar de usar isso aqui vai ser totalmente diferente da sua. Sim. Vai ser totalmente diferente da tomada de decisão da Lucy, que estava perdendo 8 horas. A minha, pode ser pela minha filha, eu estou deixando de brincar com ela. Então, para ter a tomada de decisão, você vai ter que olhar para onde? Para você. Onde isso te toca? Onde que isso te deixa incapaz de fazer uma outra coisa que é infinitamente trazer mais sentido para você? Então, por isso que aqui a gente nunca dá receita, né? Não, mas assim, tem aquela questão do individual adulto. Só que a gente está falando das nossas crianças e os dos nossos adolescentes. Eles não têm esse repertório cognitivo e nem emocional para essa tomada de decisão. Como a Lucy foi lá no Bem-Estar Digital e falou, nossa, de 24, 8 horas eu estou no celular e 8 horas dormindo. O que me sobrou para trabalho, estudo, diversão? Entendeu? Nossas crianças e os nossos adolescentes, eles não têm esse repertório. Então, parte também do individual dos pais. Perfeito. Então, será que eles estão dando essa abertura para ouvir os filhos? Será que eles estão observando os filhos? Ou eles estão no celular? Pelo que eu percebo, eles estão tão no celular quanto as crianças. Na verdade, é um comportamento aprendido, né? Uhum. A minha filha, ela fala para mim, mãe, você não deixa eu ficar no celular, mas você tá no celular o tempo inteiro. Perfeito. E sim, é verdade. Né? Então, assim, e aí é onde eu começo a parar e falar, e quais são os acordos que a gente vai fazer aqui nessa casa agora? Para que você também tenha o seu momento, mas muito mais limitado. Claro, aquilo, tudo tá no celular, né? Então, a gente está pagando conta, a gente está trabalhando, a gente está se comunicando, tudo ao mesmo tempo. Só que será que eu também não tenho que colocar aí essas pausas, né? Em que momento que eu limito o trabalho? Né? Em que momento que eu vou lá e me organizo para resolver todas as coisas do banco? Porque é tanta informação que se mistura que a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu estou trabalhando, aí eu lembro que eu tenho que pagar uma conta, eu entro e pago uma, aí eu volto pro trabalho. Aí eu começo a trabalhar, nossa, mas faltou a escola, então volta. E é assim o tempo inteiro. Aí nisso chega uma mensagem, né? Vem um paciente, nossa, mas eu preciso agendar, então deixa eu parar e ver a agenda. Quando você vê, você fez milhões de coisas, nada você não deu continuidade, você não concluiu. Nenhuma delas. E você, de fato, ficou 8, 9, 12 horas ali. Não necessariamente só rolando o feed, mas com esses acessos picados, né? Então. Eu coloquei, há um tempo atrás, eu coloquei num grupo, aquele vídeo que você compartilhou. O vídeo. E aí tinha uma informação que crianças de 6 a 12 anos poderiam ficar nas telas, no máximo 2 horas. Eu coloquei isso num grupo. Quase apanhou. Ninguém olhou, gente. Ninguém olhou. Porque, e aí, eu conversei com uma pessoa, não vou expor, né? Mas a pessoa falou assim, não é você que tem filho e tem um monte de coisa para fazer. Então, eu largo o celular na mão do meu filho, ele fica lá, eu consigo fazer minhas coisas, consigo, inclusive, ficar no celular também, enquanto ele está lá. Então, assim, a pessoa, ela quer buscar informação de que aquilo é prejudicial tanto para o filho quanto para a família. Então, eu tô achando que a pessoa não quer nem buscar, porque ela nem ela está organizada.
As pessoas já normalizaram isso. Normalizaram, gente. normalizaram. Já. E quais são os ganhos que eu tenho, né? Quando a Mi fala da questão da dopamina, tem um ganho ali enquanto eu estou nesta compensação. Mas quando a gente olha numa dinâmica, também quais são os ganhos que eu não quero abrir mão? E às vezes até o ganho de você entrar ali no seu mundo e não ter que interagir, né? Então, às vezes eu estou num ambiente que eu não quero nem contato com esse familiar, minha família não tá bacana, as coisas em casa não tá legal, eu chego, eu sento, abro ali a caixinha do nada, Sim, que a virou o caixinha do celular, nada. e fico ali por horas sem precisar me envolver com todo o restante que está aqui, ou ter o trabalho de cuidar dessas relações, inclusive a relação com o filho. Esse ponto que você trouxe, Lucy, da maternidade, tem sempre a faca de dois gumes, né? A gente também deixa de fazer muita coisa por eles. Então, eu me vi muito nessa situação da minha filha tá com esse celular aí por conta que eu precisava também fazer minhas atividades. Falei, não, tem alguma coisa errada. E aí fui eu, inscrevi ela numa escola de música para ela. Então, agora minha filha vai ter aqui 1h30 que ela vai aprender um instrumento. No ato da matrícula, veio o insight de eu falar, peraí, e eu? Por que eu também não posso estar aqui aprendendo também um outro instrumento e também ter essa 1h30 para a minha vida? Vamos ter uma musicista no grupo? Em breve. Os acordes estão sendo ensaiados. Nossa, gente. Parabéns. Mas, gente, o que a Andrea trouxe da tomada de decisão, às vezes as pessoas colocam isso como grandioso e agora. Às vezes a tomada de decisão pode estar ali, pequenos detalhes. É eu estando ali numa matrícula para minha filha, peraí, para mim. Né? Eu me vi aos 41 anos aprendendo um novo instrumento. E isso não te inibiu, né? Não te excluiu da rede social, de ter o acesso. Porque é o que a gente está falando, não é que você vai deixar de usar. Você vai limitar. Por favor, não deixe. Vocês precisam ver e ouvir o Sessão em Off. Sim, não deixem. Claro. Estaremos lá também. Mas você precisa entender que tem outras coisas também importantes na vida, né? Acho que quando fala de ferramenta, que acho que a grande mensagem que a gente precisa deixar aqui hoje, esse ferramental, é descobrir quais são os outros recursos. Perfeito. Aí você tem que olhar para você. O que você gosta? Porque a gente deixou de perguntar. Por exemplo, se você falar, e aí, Grace, o que você gosta de fazer? A pessoa, não sabe responder. Pergunta para mim. Oi, o que você gosta de fazer? Traz a lista, Traz a lista. Eu começo por onde? Você entendeu? Então, é aquela questão do olhar. O que eu gosto? Para eu poder listar, eu gosto dessas coisas de listas. Lista é muito bom. O que eu gosto de fazer no meu tempo vago? Ninguém mais tem tempo vago. Porque o discurso é, eu não tenho tempo. Mas aí a Lucy ali, né? Falava, não tenho tempo. Depois que a Lucy foi no Bem-Estar Digital, ela viu que 8 horas ela estava nas redes. Sim. Então, você otimizou seu tempo. Você começou a redistribuir seu tempo. Então, hoje você tem tempo? Tenho. Me organizei. Então, eu tenho tempo. Eu tenho tempo, inclusive, aqui, em 1 hora eu vou resolver tudo que for de banco, tudo que for de contador, tudo que for... E eu limito mesmo. Sim. Se eu não resolvi naquele dia, eu vou resolver só no outro. Sim. Então, essa questão. A ferramenta é uma otimização de tempo. Mas como eu vou otimizar? Primeiro, vá até você, como você falou. Você tem que ir no teu individual. O que eu gosto? Quem eu sou? Se questione, né? E se permita descobrir coisas novas, como você se permitiu fazer algo. Sei lá, talvez passou isso na sua cabeça de estudar música por muitas vezes. E aí, então vou colocar a minha filha para estudar. Porque é importante. Né? Mas será que isso também não é meu? Será que eu também não poderia? Será que eu também não posso me permitir? Então, olha quanta coisa legal que pode acontecer se você dá um espacinho ali para fazer algo por você. E nem sempre é o novo, gente. É o antigo. Vamos jogar. Voltar a fazer, Vamos né, Deia? voltar a fazer. Tem jogo de tabuleiro, né? Tem, gente, stop. Quando, pula, por exemplo, corda. Gente, na pandemia, quando a gente tinha que atender criança, vídeo, a gente tinha que ter essa criatividade. Sim. Porque a criança não sente e fala, vamos falar mais sobre isso. Não. Ela quer jogar. Ela quer, sabe? Então, a gente vai ter que procurar o velho também, o antigo. Se reinventar. Sim. Então, se a gente tivesse que finalizar esse bloco colocando sobre
as ferramentas e a tomada de decisão, é bem isso que a gente colocou aqui. Nós precisamos ser criativos, olhar para a gente mesmo, entender as nossas necessidades e olhar para quem está ao nosso redor, nossos filhos, nossos parentes e tudo mais, gente. Então, essa autoconsciência parte da gente. Sim. Primeiro, para depois a gente redistribuir isso para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os nossos filhos.